a voz, né? Pode colocar. Nós estamos ao vivo, inclusive, já. Bom, gente, boa tarde. Já tem algumas pessoas aqui conosco. Nós estamos ao vivo já no YouTube e no Facebook. Eu vou pedir mais um pouquinho de paciência para vocês, uns minutinhos, para a gente iniciar a transmissão no Instagram e integrar todas as plataformas. Bom, estamos ao vivo também pelo Instagram. Vocês me ouvem? Cris, Carlos, tudo certo, né? Bom, então vamos começar aqui. Já temos algumas pessoas conosco aqui no Facebook, no Instagram. Eu queria saudar a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live do Escritório Brasil Salomão e Matos Advocacia. A gente tem procurado, na medida do possível e da rapidez com que as coisas estão acontecendo nesse momento no país, trazer sempre informações aqui para os nossos clientes, para os nossos seguidores e para os nossos parceiros que estão nessa jornada da advocacia conosco. Hoje nós vamos receber aqui com muito prazer a doutora Cristiane Dutra, sócia do Escritório Brasil Salomão e Matos Advocacia, a coordenadora da área de Direito Administrativo do escritório e que lida aí com todas essas questões que envolvem o trato das empresas e das pessoas físicas com a administração pública. Recebo aqui também com muito prazer o Carlos Alberto Marcos, que eu conheço por alemão, então se de vez em quando eu soltar durante a live um alemão, você me perdoa. É um prazer receber o Carlos Alberto Marcos aqui. Ele é presidente da Sojures, a associação que congrega os funcionários dos fóruns quase de todo o estado de São Paulo, e vai discutir conosco e vai trazer a sensação do funcionalismo público
a respeito da nova lei complementar que foi editada pelo governo federal, a lei complementar 173/2020, foi publicada na semana passada, e imediatamente conversei com a Cris para a gente trazer isso para a discussão, porque é um tema importante, traz uma série de repercussões, né? A princípio, uma lei complementar que foi criada com um propósito financeiro de diminuir a pressão sobre as contas públicas em função de toda a pandemia, né? Propõe um congelamento dos salários dos servidores até 2021, mas, na verdade, que traz outros aspectos bastante importantes e que vão impactar diretamente a vida dos servidores públicos em todo o país, porque é uma lei complementar que vai se aplicar a toda a administração pública nos 3 níveis. Então, com essa breve introdução, nós já somos aqui quase 50 pessoas no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo, já somos 50 e já somos quase 20 aqui no Instagram, já estamos com a nossa plateia virtual aí pronta para começar a receber as informações. Então, eu vou passar a palavra imediatamente para a Cristiane, para que ela possa fazer um retrospecto jurídico do que a lei traz e dos impactos que ela traz, as consequências jurídicas, o que pode ter ou não de inconstitucionalidade e eventuais questionamentos que certamente a Justiça vai receber sobre ela. Cris, boa tarde, obrigado por participar, a palavra é tua. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, obrigada pela participação do Alemão também aqui conosco. E fazendo uma breve retomada do que é essa Lei Complementar 173. É uma lei que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. É uma lei de socorro aos estados e municípios, exatamente para socorrê-los neste momento de pandemia, em que todos estão quebrados e se dando muitos gastos em virtude das internações, do contágio, da paralisação da economia. Então, é uma lei de socorro, né? Ela tem sido chamada de Lei de Socorro aos Estados, Municípios e Distrito Federal. Essa lei, ela trabalha esse socorro financeiro em 2 aspectos. O primeiro é a suspensão do pagamento de dívidas dos estados e municípios com a União e a Previdência, no valor total de 65 bilhões de reais. Então, o primeiro socorro é suspender a dívida que a União tem com estados, Distrito Federal e municípios nesse valor. E esse valor permite que esse valor seja investido durante o período aí que durar a calamidade pública em decorrência da pandemia. O segundo formato de socorro é o auxílio efetivamente financeiro, no importe de 60 bilhões de reais, que serão pagos em 4 parcelas, e aí a lei estabelece critérios dessa distribuição entre estados e municípios, né? Não é o nosso tema, então a gente não vai discorrer sobre isso. Agora, esse socorro aos estados e municípios, ele tem um impacto total aqui de mais de 120 bilhões de reais. A União, ao estabelecer esse formato, ela impôs aos estados, municípios e Distrito Federal algumas contrapartidas. E a principal delas, que nos afeta aqui diretamente, porque afeta a vida dos servidores públicos, de todos os entes, de todas as esferas de governo, é o congelamento dos salários e a suspensão desse período para aquisição de qualquer vantagem. Então, a gente vai trabalhar lá no artigo 8º dessa lei, com todos os impactos, suspensão de concursos públicos, exceto nas hipóteses permitidas, congelamentos, suspensão da contratação de servidores. Então, assim, ele estabelece hipóteses muito específicas para aumento de despesa com pessoal. Ele altera, nesse sentido, a lei de responsabilidade fiscal também, impondo algumas restrições que antes não existiam. E, assim, o congelamento dos salários é o que, de primeiro, impactou os servidores, porque ele estabelece esse congelamento até 31 de dezembro de 2021. Então, a gente está com essa decretação de calamidade pública a partir de março desse ano, e essa contrapartida imposta pela União, ela se prorroga até o final do ano que vem. Então, é claro o texto da lei ao estabelecer essa vedação. E a vedação, eu vou tomar a liberdade de ler aqui, para que a gente não perca nenhum instituto, né? Que ficam vedados concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgão, servidores empregados públicos e militares, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Então, você vê que aqui
todos os servidores estão atingidos. A gente vai ter uma exceção lá com o pessoal da saúde, num parágrafo adiante, mas basicamente ninguém escapou deste congelamento. Então, o primeiro ponto é que qualquer vantagem que implique aumento de despesa também está vedado durante este período. Mas aqui, o ponto que mais gerou controvérsia, e aí o Carlos Alberto Marcos, nosso querido alemão, vai poder falar melhor, é a vedação de que este tempo conte como período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria e quaisquer outros fins. Então, eu já vou jogar aqui para a nossa conversa esses dois incisos, que são os incisos que mais geraram polêmica e mais geraram questionamentos e consultas aqui conosco, porque quem está completando um período para aquisição de um quinquênio, por exemplo, como é que vai ficar? Uma sexta parte, uma licença-prêmio? E as promoções e progressões na carreira, como é o caso de muitas carreiras no Serviço Público Federal, como fica? Eu não vou progredir na carreira durante esse período? Ou se eu completo o tempo, o período aquisitivo, eu vou ficar sem receber e começo a receber a partir de janeiro de 2020, ou nem isso? Então, são muitos questionamentos práticos e que impactam diretamente a vida do servidor. Adiante, outros questionamentos que a gente vai ter em relação a concursos públicos. Estão proibidos? Estão suspensos? Não vai ter mais? Na verdade, a lei fala que os concursos só poderão ser feitos para ocupar as vagas vacantes neste período. Então, não posso criar despesa nova. Então, não estão suspensos. Os concursos públicos federais estão com prazo de validade suspenso em decorrência dessa lei. Então, os que já foram homologados não vão ter o prazo correndo, tá? Para que se aproveitem esses atos. Mas os prazos dos concursos de estados, municípios e Distrito Federal, cada ente aí vai regular este seu concurso público, porque o presidente vetou o artigo que falava da suspensão para todas as esferas, entendendo que não era sua atribuição, né? Então, isso fica a cargo dos demais entes da federação. Então, em relação ao concurso público, é a nossa colocação inicial, mas eu gostaria de já convidar o alemão para falar sobre a visão dos servidores em relação a isso que impacta tão diretamente a vida de cada um de vocês, não é? Então, alemão, fica à vontade, só para avisar vocês aqui, nós já somos quase 130 pessoas aqui em todas as plataformas ouvindo. Até alguém brincou aqui que já dá para fazer uma assembleia, alemão. Então, se você quiser presidir, aproveita e já vamos iniciar a assembleia e dar seu júdice. Seja bem-vindo, alemão. Por favor, a palavra é tua, fica à vontade. Obrigado, a gente vai fazendo um bate-bola aqui. Obrigado, Evandro. Boa tarde, doutora Cristiane, né? Gostaria de agradecer aí o convite, né, formulado aí por Brasil Salomão e Matos, aí, né, que muito gentilmente nos convidou para essa live, muito oportuna, inclusive, um momento muito oportuno, onde, inclusive, há poucos minutos antes de nós iniciarmos, eu estava com uma servidora aqui de Ribeirão Preto, justamente sobre essa questão que aborda aí a suspensão do cômputo de vantagens, viu, doutora Cristiane? Então, realmente, isso aí, a coisa é muito mais séria do que, às vezes, até o próprio servidor imagina, tá? E muito mais vantajoso para a administração do que nós imaginamos, né? E gostaria de tomar liberdade, doutora, se nós poderíamos incluir nessa discussão o inciso 8º do artigo 8º, o inciso 8º, tá? É onde ele fala... É uma questão muito que eu adoro discutir esse assunto, a senhora que é especialista, mas eu discuto só a política, né? É onde diz, só me permite a leitura, Evandro, ele diz que, dentre essas proibições, né, no artigo 8º ele diz, é proibido adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória, né, salários, né, vamos pensar assim, acima da variação da inflação. Então, eu gostaria de conversar justamente com a senhora, né, sobre esse tema, porque é justamente isso que nós sempre estamos discutindo, que quando fala de recomposição, de vencimento, salário, reajuste,
nós gostaríamos de falar sobre esse inciso, que fala que aqui é de recomposição da inflação, da perda inflacionária, que está lá embutido, que eu creio que vai ser um dos assuntos mais polêmicos e mais gostosos de nós estarmos discutindo nessa live, a respeito aí do 3710 da Constituição, né? Ou como seja, uma lei complementar, né, que vem aí atacar um dispositivo constitucional, quando ele simplesmente determina a recomposição dos salários, das perdas salariais e perda inflacionária, que é a correção da moeda. Nós não estamos falando de reajuste salarial, de aumento salarial, então, esse assunto, por isso que eu gostaria de estar discutindo um pouco mais nessa live aí, que eu acho que é um assunto que vale a pena. A respeito dos concursos, eu vou passar também, quanto à suspensão, doutor, eu vou passar dados para a senhora e para o nosso amigo mediador. O Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça, né, peço desculpa a quem estiver nos ouvindo, né? Aliás, peço desculpa por não ter cumprimentado, né? Então, boa tarde a todos que nos assistem, que nos acompanhem. Desculpa aí, que é tanto assunto, o mediador já nos deu um limite, né? Então, nós temos aí que trabalhar com esse limite, né? Mas, do Tribunal de Justiça, nós temos 11.561 cargos vagos. Então, para o Tribunal de Justiça, eu vejo que ele não terá dificuldade, né? Porque nós sabemos que quando esses cargos foram criados, o Estado já supre essa despesa, então esses cargos são pessoas que vão se aposentando, pessoas que vão falecendo, outros que vão saindo do quadro do tribunal, e nós chegamos hoje a 11.561, dos quais 5.350 são escreventes e 5.090 oficiais de justiça. Então, nós temos esse número exorbitante de cargos vagos. Então, eu penso que o tribunal, nesse aspecto, não terá a dificuldade em tocar, né, durante esse ano e meio a administração. Mas gostaria também de expor, nem sei se ainda é o momento, me permite, Evandro, se eu ultrapassar, eu fiz um estudo, depois nós vamos estar disponibilizando no nosso site, do que, na prática, o que significa essa lei dentro do salário, né, dentro da vida do trabalhador, em especial do judiciário, que eu vou me reportar aqui. Peço desculpa aos demais servidores, mas muitos vão estar enquadrados no que eu vou dizer aqui. Nós temos aqui, eu fiz uma projeção, Cristiane, sobre isso que depois eu gostaria de abordar. Eu fiz rapidamente uma projeção, auxiliado por meu amigo Marcos Miranda, seguinte situação: pegar o salário de um servidor, um escrevente, que já está completo 3 quinquênios e que completaria o 4º quinquênio agora. Vamos dar um exemplo, esse mês, tá? Então, ele completaria o 4º quinquênio neste mês, não vai mais completar porque está suspenso, até que algumas medidas judiciais, que nem falou o Evandro, possam surgir. E, por ele completar o 4º quinquênio, ele adquire o direito da sexta parte sobre os integrais vencimentos dele. Então, esse já é o maior impacto que ele vai ter já no salário. Ou seja, olha que interessante, o salário de um escrevente, com 3 quinquênios, né, 15 anos, a maioria tem mais do que isso, mas então é o mínimo, né? Com 3 quinquênios, ele tem um salário bruto na casa de R$8.000. Ele tem esse salário de R$8.000. Se ele, concluindo o salário de hoje, concluindo o quinquênio, concluindo a sexta parte, o salário de 8 passa para R$10.000 o salário, porque só a sexta parte
gera aqui um impacto de R$ 918 no salário dele, R$ 918. Então, não se trata aqui apenas do congelamento do salário, tá? O congelamento do salário, por exemplo, este ano o tribunal ainda não cumpriu, diz que não cumpriria, porque já imaginava, nossa database é março, já previu o que ia acontecer. Nós tivemos uma perda inflacionária de 3,98 nos 12 últimos meses, e então nós já perdemos os 3,98. E a projeção para o próximo exercício, né, 2021, está previsto aí uma inflação de 3,75. É a inflação projetada, tá? Quer dizer, com isso, nós vamos acumulando as nossas perdas. Somado a isso, somado a essa perda do não recebimento da sexta parte, o não recebimento do quarto quinquênio, nós vamos ter agora, no próximo dia 6, a questão do aumento da alíquota de contribuição da Previdência, que passa a vigorar agora em julho. Já estamos com salário já de 11%, o escrevente de 11% da contribuição, já está, desde o dia 6 agora, a partir de agora, já está em 14%. Quer dizer, então, mais 3%. Quer dizer, somado a isso, nós, trabalhadores do judiciário, estamos com uma perda inflacionária de 12,40 acumulado. E, pior ainda, dentro deste período da pandemia, aquele trabalhador que não tem condições de exercer a atividade remota, ou seja, né, o home office, o pessoal da administração, não é todo cargo, não é toda função, os agentes, né, não é toda função que tem trabalho remoto. Ele está deixando de receber o auxílio alimentação, que está na casa de R$ 912. Olha a perda, mais perda. E está também deixando de receber o auxílio transporte, que está na casa de 167. Ou seja, um trabalhador hoje do Poder Judiciário, um escrevente técnico judiciário, com essas perdas, ou vamos dizer, primeiro eu vou agregar, para entender melhor o que eu estou dizendo, eu vou agregar. A partir deste mês, eu tenho direito a 4 quinquênios, eu tenho direito à sexta base, à sexta parte, e eu vou jogar isso já no meu salário, que é um direito meu, né? Até semana passada eu tinha esse direito. A senhora concorda, doutor? É um direito que eu tinha até semana passada. Com essa lei, a 173, eu perdi, mas eu estou calculando. Ou seja, nós vamos ter hoje, com essa aquisição desse direito, até dezembro de 2021, eu já incluí aqui a projeção dos 3,75, que é a inflação do próximo exercício. Então, de hoje até o ano que vem, o meu salário, se eu fosse um escrevente com 4 quinquênios, recebendo a sexta parte, eu teria um salário bruto na casa de R$ 10.327,30. É o salário de um escrevente com todas essas vantagens, com 20 anos de casa, com todo nível universitário, capacitado e assim por diante. Então, seria de 10 mil. Ao passo que, com essas perdas, se nós excluirmos a sexta parte que eu estou perdendo, deixando de receber, as 2 databases que eu estou deixando de receber, e mais o quinquênio, somado aos 3% a mais da alíquota da Previdência, eu vou ter uma perda salarial na casa de 3.477,21. Ou seja, nós, servidores do judiciário, nós vamos ter uma perda, um escrevente que se enquadra com esse tempo de serviço nessas situações, e são vários, são milhares, não só do judiciário, mas somados ao funcionalismo público. Só no estado de São Paulo somos 1.300.000 servidores. Quer dizer, então, quantos milhares que estão enquadrados dentro dessa faixa, para receber, completar essa vantagem, né? Esse quinquênio, a sexta parte. Nós vamos ter uma perda salarial
de 52,58%. Perdendo auxílio alimentação dentro da pandemia, auxílio transporte, mais 3% de previdência, deixando de receber as 2 database, deixando de receber a licença, a sexta parte, deixando de receber o 4º quinquênio. Quer dizer, eu fico me perguntando que tanto eu ouço a mídia cobrar, qual será a parcela, em que momento que será chamado o servidor público, qual vai ser a doação do servidor público em meio à pandemia. Então, fica aqui a minha pergunta. Se alguém conhece alguma categoria que esteja perdendo 52,58% do seu salário em plena atividade, porque nós estamos trabalhando, nós estamos no remoto, nós estamos 100% do remoto. O Judiciário publicou há algumas 2 semanas atrás que nós já praticamos mais de 4.500.000 atos processuais no estado de São Paulo, nos últimos 30 dias, Evandro. Ou seja, sentenças, milhões de sentenças, milhares de minutas de despachos, ou seja, o trabalhador está produzindo, está prestando serviço aos jurisdicionados, à sociedade, atendendo aos advogados, na medida do possível, que tudo isso é muito novo, está consumindo da sua energia, porque ele está tendo que usar a sua energia, a sua internet, o seu computador, porque nós fomos jogados ao serviço home office sem nenhum preparo, sem nada. Então, o tribunal ainda vem e se dá ao luxo, eu digo, de ainda descontar R$ 176 do auxílio transporte. Quer dizer, ao passo que o trabalhador está pondo equipamento, energia, internet, tudo isso é a contribuição. Então, eu fico me perguntando que tanto a sociedade, né, a mídia, cobra, qual vai ser a doação do trabalhador público. Está aqui a doação, 52,58% do salário. Eu gostaria de, quando eu falo sobre isso, que eu estivesse num estádio de futebol, doutora, com 100 mil pessoas assistindo um jogo, para que todos pudessem ter a oportunidade de ouvir, que essa é a participação, que esse é o sacrifício, é isso que vai. O servidor que contribuiu e que continua contribuindo com a Previdência, imposto de renda. Gostaria que alguém me respondesse o que mais se espera do trabalhador. Desculpe ter avançado do meu tempo, doutor. Não, imagina, era importante esse relato, né, porque a gente às vezes fica com a visão fria de uma legislação e o objetivo dessa live aqui era justamente trazer a sua opinião para que a gente pudesse ouvir as dores do funcionalismo, porque pelo que a gente está percebendo, né, já falamos no começo, não é simplesmente congelar o salário, né? É algo muito além disso, algo que neste período vai retirar, e eu não sou especialista no tema, mas a mim me parece sem nenhum sentido. Uma coisa é você ter uma medida financeira no momento de pandemia, e eu não vou aqui entrar nesse mérito. Outra coisa é você, além de paralisar os salários, ter todo esse contexto que o Alemão colocou para nós, você fazer com que o tempo não conte para uma série de direitos e garantias que já estavam previstos nas leis anteriores e que não foram revogados, né? É como se não existisse tempo daqui até 31 de dezembro de 2021, como se nós tivéssemos apertado o pause e o mundo tivesse parado, né? Não é isso. Eu vou passar para a Cris. Cris, fica à vontade com essas considerações todas, né? E tem algumas perguntas chegando, enquanto você fala, eu vou condensar algumas aqui e vou passar as perguntas daqui para frente para a gente ir colocando. Vai aí. Combinado. Então, assim, como o próprio Alemão já mencionou, a gente tem muitos pontos controvertidos nessa lei,
E, para começar, eu quero falar de uma boa notícia interpretativa aqui, para depois a gente falar desse período morto aí na vida do servidor, conforme estabelece aqui o inciso 9 do artigo 8º. Então, primeiro ponto, esse congelamento e a vedação de concessão de qualquer vantagem, aumento, reajuste, adequação, proibição de contar esse tempo como período aquisitivo, impacta progressão funcional, promoção na carreira? Então, essa é uma pergunta que me foi feita por muitos servidores da área federal, que tem essas progressões, porque a carreira, por exemplo, da Polícia Federal, entram como terceira classe, vão para a segunda classe, primeira e classe especial, a cada período de tempo. Então, quem está para subir de classe vai ficar com esse período morto? Então, assim, na nossa análise, interpretando esse projeto de lei de autoria do senador Antônio Anastasia, toda a tramitação que ele teve no Senado e a versão final da lei que foi publicada, nós entendemos que progressão e promoção não estão contemplados na vedação, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente não tem expressamente aqui a vedação de progressão funcional ou de promoção na carreira, então, se a lei não veda, vale a lei anterior. E segundo, exatamente porque a própria Lei 173 fala que admite como exceção determinações legais anteriores à calamidade pública. E também, claro, determinações em virtude de sentença judicial com trânsito em julgado. Então, para a progressão funcional, eu quero trazer aqui uma primeira interpretação positiva. Eu não teria vedação, porque é uma determinação legal anterior, e também porque não consta aqui do rol listado nos incisos desse artigo 8º que impactam tanto a vida do servidor. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente vai entrar aí na ferida que o Alemão tão bem descreveu. Esse inciso 9 é, sem dúvida, para nós que somos aqui da área do direito administrativo, é sem dúvida o inciso que mais gerou polêmica e indignação, porque, como nós estamos falando, não se trata apenas de congelar o salário do servidor público. Ao colocar nos seguintes termos, né, proibição de contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênio, triênio, quinquênio, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem despesas com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, é como se esse tempo de serviço não estivesse sendo prestado. E, na verdade, ele está. E eu também tenho leis anteriores de esferas diferentes, por exemplo, no caso dos servidores do TJ Paulista, eu tenho uma lei específica que estabelece o formato de aquisição de quinquênio, sexta parte, por exemplo, e aí vem uma lei federal, uma lei complementar federal e que suspende. Eu tenho, claramente, um conflito normativo, que eu acredito que somente levando uma demanda dessa ao judiciário, a gente vai ser capaz de harmonizar os institutos, porque eu tenho uma contrapartida imposta para um aporte financeiro de socorro aos estados, uma contrapartida imposta pela União aos estados e municípios, mas eu também tenho uma lei, no caso aqui que a gente está citando o exemplo do TJ Paulista, né? Uma lei que me autoriza a concessão dessa vantagem em virtude de tempo de serviço que eu não vou poder efetivar. Então, como uma lei complementar suspende a eficácia de uma lei estadual. Isso é possível? Como é que fica isso no conjunto da harmonia normativa? Então, são questões que necessariamente serão levadas à apreciação jurisdicional, porque a gente tem um conflito normativo, uma violação nos direitos dos servidores, e acredito aqui um juízo pessoal, não é tão técnico, mas assim, uma injustiça na vida desse servidor público, porque se eu tenho esse direito garantido por tempo de serviço, se eu estou trabalhando durante este período, como que simplesmente vem uma lei e fala que esse tempo não conta? É como se fosse, a gente tem chamado, um período morto na vida do servidor, é um período suspenso. Então, o que mais que eu vou suspender, além da contagem desse tempo para aquisição de vantagens por tempo de serviço? Veja também que esse inciso, ele salvaguarda aqui o tempo de efetivo exercício, por óbvio, seria um absurdo tirar isso, né, do cômputo de trabalho, e de aposentadoria também, e quaisquer outros fins que não sejam fins de aquisição pecuniária dessas vantagens, né? Numa das versões desse projeto de lei,
esse resguardo aqui não constava. Então, inclusive, tinha senador que colocou para suspender, inclusive, a contagem como tempo de efetivo exercício para fins de aposentadoria. Mas puseram a mão na consciência, porque seria uma arbitrariedade muito maior, né? Então, a gente tem esse tempo como de efetivo exercício, de aposentadoria e outros fins que não sejam contagem de período aquisitivo para aumento de despesa em decorrência dessas vantagens por tempo de serviço. Então, nós temos várias interpretações possíveis. A princípio, né, a interpretação literal é de que esse tempo é um período morto na vida do servidor, mas temos ferramentas jurídicas para levar uma boa discussão judicial, considerando eventual inconstitucionalidade, legalidade da medida, impacto no poder aquisitivo do salário do servidor, hierarquia normativa. Então, assim, todas questões que terão que ser judicializadas para verificar efetivamente como esse inciso vai ser implementado durante esse período. Então, primeira colocação aí, vamos ver as contribuições do Evandro e do Alemão. Cris, tem algumas colocações que estão chegando aqui. A gente já tinha algumas perguntas que tinham sido enviadas até antes da live, mas tem alguns questionamentos que estão surgindo interessantes aqui nos comentários, né? E alguém comentou aqui que teria o período aquisitivo para mais um benefício que se agregaria ao salário em fevereiro de 2021. Embora esse direito ainda não estivesse concretizado, ele só passaria a ser adquirido a partir de fevereiro de 2021, nós poderíamos afirmar que, quando se congelam esses benefícios e a contagem de tempo para isso, eu estou atingindo o direito adquirido desse funcionário que tinha essa expectativa de chegar lá em fevereiro e ter esse benefício acrescentado ao seu salário. Essa lei complementar, ela está ofendendo direitos adquiridos quando ela paralisa essa contagem? Como é que você vê isso? Eu acredito que sim, que é uma das hipóteses, inclusive, para as teses judiciais que surgirão, porque é um direito previsto em lei anterior à vigência dessa lei complementar, é um direito previsto em lei anterior à calamidade pública, ou seja, os servidores já estão contando com esse cômputo de tempo para aquisição dessas vantagens, e vem essa lei complementar e suspende esse período para essa aquisição desse direito que já tinha previsão legal. Então, na verdade, esse servidor que ainda vai adquirir, ele tem uma expectativa de direito, mas de um direito respaldado numa norma que não teve a sua validade suspensa. E aqui é um ponto importante. A Lei Complementar Federal 173, ela não suspende a eficácia das leis estaduais, distritais ou municipais que estabelecem período aquisitivo para vantagem na vida do servidor. Então, textualmente, ela não suspende, nem poderia suspender, né? Então, como que fica essa interpretação? Então, acredito que sim, é uma violação a direito adquirido, porque é estabelecido por lei, e a gente tem, mais uma vez, eu vou frisar a questão do conflito normativo, que eu acho que é um dos caminhos mais importantes e interessantes para que o judiciário se manifeste em relação a essa vedação. Muita gente aqui perguntando se o CNJ seria palco para discutir isso. Me parece que não, né? Parece que é uma discussão via Poder Judiciário mesmo, para afastar a incidência da lei. E uma pergunta que chegou aqui também, se a legislação altera alguma coisa para os funcionários públicos aposentados. Teve alguma modificação para quem já aposentou? Não, assim, da análise que nós fizemos, as vedações são para concessão de quem está nativa, né, vai adquirir aí quinquênio, sexta parte e tudo mais. Os aposentados, o impacto vai ser eventual congelamento, porque quando tem algum tipo de reajuste para servidores da ativa, isso repercute para servidores que estão inativos, então é a única repercussão que nós vimos, pelo menos até o momento. Os demais são mais os servidores da ativa mesmo. Alemão tem uma colocação. Alemão, aí. Fica à vontade, Alemão, complementa aí. Se me permite, talvez surgiu essa pergunta, só para não deixar passar, a questão dos inativos, é que tem um artigo aqui que ele fala sobre a inatividade, mas ele diz respeito a cargos eletivos, né? Então, cargos eletivos. Então, talvez isso esteja elevando
a uma simples leitura, as pessoas a erro, talvez achando que isso vai atingir aqueles que estão na inatividade. Então, quando fala aqui no texto legal sobre os inativos, diz respeito a apenas cargos eletivos, que não é o nosso caso. Só essa colocação aí que talvez seja a somar aí aqui uma colocação que se essa lei não ofenderia o pacto federativo na medida em que cria normas aí de observância obrigatória para estados, né, e municípios também, toda a administração pública. Mas ela é uma lei complementar, né? Tem essa preconstitucional, nós podemos admitir. Você viu, Cristiane, alguma invasão, alguma quebra do pacto federativo, ou o Congresso Nacional está exercendo o seu poder de legislar nacionalmente sobre isso? Olha, eu acredito que a gente não tem aí uma violação no Pacto Federativo pelo seguinte motivo. Inicialmente, na minha fala, eu disse que é uma lei que estabelece um programa de enfrentamento ao coronavírus, em que a União vai fazer um aporte suspendendo o pagamento da dívida de estados, municípios e Distrito Federal no valor de 65 bilhões para que esse valor possa ser investido no combate a essa pandemia. Além disso, vai dar uma injeção de 60 bilhões de reais ao longo de 4 meses, observados os critérios que a própria lei estabelece. Então, nós temos um auxílio financeiro muito forte da União e que está exigindo, para que esse auxílio seja efetivado, uma contrapartida dos estados. Então, inclusive, tem uma colocação na lei que entes que tenham ajuizado ações contra a União para suspender pagamento de dívida tal, teriam que desistir da ação para poder receber esse auxílio. Ou seja, eu te ajudo se você observar as condições que eu estou estabelecendo aqui. Então, é uma lei que estabelece direitos e obrigações para as duas partes, então, para todos os entes da federação. E por esse motivo, a princípio, pelo menos, eu entendo que a gente não tem essa violação, mas é sempre sujeita a controle de constitucionalidade, a análise dos tribunais superiores. E um dos pontos sobre pacto federativo e violação é um veto que foi dado lá no artigo 9º sobre suspensão de concurso público. Artigo 10, na verdade. O artigo 10, ele fala, ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data de publicação do decreto legislativo que reconheceu a pandemia, né, e a calamidade pública, até o término da vigência do estado de calamidade. Então, esses concursos públicos são os federais, porque o parágrafo 1º do artigo 10 foi vetado pelo presidente ao argumento de que ele não poderia suspender a validade de concursos públicos em que ele não seria ordenador de despesa, que seriam os estados, municípios e Distrito Federal, ficando então a cargo de cada um desses entes essa suspensão de concursos eventualmente já homologados. Então, aqui foi uma observância de autonomia federativa, mas na imposição dessas contrapartidas, eu tenho uma mão forte maior aí do Estado, mas acredito que em virtude exatamente do socorro prestado e do inicial escopo dessa norma. Entendido. Alemão, você quer completar com alguma coisa, algum outro ponto aí que você tenha? Só aproveitando a doutora Cristiane, o que vamos supor, essas verbas, a senhora colocou desde o início, né, o valor, né, que a União estará disponibilizando, né, no que diz respeito à suspensão de dívidas, né, e no que diz respeito a repasse de verbas, né. No segundo aspecto, ao repasse de verba, 10 bilhões seriam para a saúde, obrigatoriamente a ser gasto na saúde, e 50 bilhões para recompor. Veja bem, você já está usando, isso que me chama a atenção, você já está usando esse termo, ou seja, a União está mandando uma verba aos estados para recompor eventuais quedas na arrecadação, né, de ICMS especificamente. E então o que se justifica, por exemplo, São Paulo vai receber exatamente 6 bilhões e 600 milhões
de reais. E vamos dizer assim, quanto tempo nós vamos estar? 2, 3 meses, 4 meses, uma queda na arrecadação? O que eu quero dizer é o seguinte, o que isso ajudaria, se isso ajuda, na exposição para sustentar, no que diz respeito aí, que não se justifica esse congelamento de salários se talvez o Estado nem vai ter queda na receita suficiente para se sustentar esse congelamento. O que a senhora pensa sobre isso? Ou o doutor Evandro, que é já mais uma área dele, financeira, né? Eu sei que isso ainda será feito um cálculo, mas nós estamos fazendo uma projeção. Se o Estado está recebendo um valor exorbitante de 6 bilhões e 600 milhões para recompor a falta de arrecadação, por que o Estado quer economizar, quer deixar de pagar direito do servidor com a justificativa de queda na receita, né? Só pode ser essa, né? Vai deixar é uma queda na receita que ele está se justificando. Gostaria que a senhora falasse sobre isso um pouco, se tem a ver com o que a senhora vai estar aí nos defendendo. Olha, Alemão, eu até vou me desculpar antecipadamente, porque, assim, a questão da opção legislativa não me cabe discutir. Então, assim, a gente vai ter uma injeção aí de 30 bilhões para uso dos estados, 20 bilhões para os municípios uso geral, que a legislação chamou, mas foi uma opção do legislador impor essa contrapartida. Eu não vou entrar no cenário do que se seria importante, não seria importante, de queda de arrecadação ou não, porque a gente já tem outras esferas para discutir, questão econômica, questão de opção política, e não acho que estaria dentro aqui do nosso tema, né? É uma lei que alterou, como eu disse inicialmente também, a lei de responsabilidade fiscal. Ela impôs outras vedações, além do congelamento de salário, dessa suspensão de tempo, né? Como vedação de concessão de aumento no período de 180 dias do término do mandato, né, do chefe de poder. Então, existem outras colocações que foram feitas na lei, como alterações na lei de responsabilidade fiscal, que você poderia pensar, a princípio, que também não teriam relação com esse aporte, mas, mais uma vez, foi uma opção do legislador e aqui eu não tenho nem condições de discutir isso em cima do nosso tema. Eu diria, Alemão, já que você levantou a bola para mim aqui, e fazendo até um paralelo com questões tributárias que muitas vezes a gente enfrenta, né? Realmente, essa é uma questão que não faz nenhum sentido do ponto de vista jurídico, porque quando a gente vai à justiça discutir a ilegalidade, ou no caso aqui, a inconstitucionalidade, e parece que a gente tem um material farto para discutir isso na justiça, a gente leva em conta essas discussões da temática jurídica. Isso é parecido com, às vezes você vê algumas decisões, muitas vezes dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, STJ, em matéria tributária. O tributo é flagrantemente inconstitucional, mas aí vem aquele argumento, olha, mas veja bem, se eu decretar isso inconstitucional, o Estado tem que devolver milhões e vai causar um dano financeiro enorme ao Estado. Uai, o Estado criou um tributo errado, cobrou indevidamente. Quando você passa da legalidade do tributo, você está fazendo confisco tem que ser devolvido, né? Então, a gente encontra muitas vezes esse argumento, especialmente das procuradorias, das fazendas, né, que estão fazendo o papel deles, não estou aqui criticando ninguém, estão defendendo o Estado. Mas são argumentos que, do ponto de vista financeiro, não vão impactar a discussão jurídica, né? Por mais que faça sentido, ele faz dentro de uma lógica financeira e econômica, mas ele não nos ajuda. Mas eu te diria que, assim, ainda não sendo especialista da área, mas ouvindo os comentários, as falas, as informações que você trouxe, as análises da Cristiane, eu acho que tem muito elemento jurídico que, por si só, vai ser suficiente de combustível para essas demandas. E aí eu fiquei com uma dúvida aqui, que é também a dúvida de algumas pessoas que estão conosco, só para vocês saberem, nós estamos aqui aproximadamente com quase 300 pessoas nos assistindo, né? Um tema bastante interessante. Eu diria para vocês que acho que foi uma das lives nossas aqui que teve mais presença de pessoas nos acompanhando. Ficamos muito agradecidos pela presença de todos, né? Uma dúvida das pessoas aqui, Cris, se esta norma atinge todos os níveis do funcionalismo.
se atinge o governador, se atinge o prefeito, se atinge o juiz, o servidor, ela tem alguma brecha de exceção ou todo mundo que é servidor público, do servente da escola até o presidente da República, estão atingidos por ela? Como é que é isso? Tem alguma brecha de exceção para algum setor mais privilegiado aí ou não? Vamos lá. O artigo 8º da lei, que é o nosso artigo querido aqui da discussão, né? Fala assim: proibida a concessão de vantagem, aumento, etc., para membros de órgão ou de poder. Então, membros de poder executivo, legislativo e judiciário, de qualquer órgão, servidores, empregados públicos e militares. Então, de todas as esferas, de todos os poderes. E o entendimento é que isso é regra geral, que todos os servidores públicos que ostentem essa categoria vão ter essa vedação. A única exceção é a questão da sentença judicial ou determinação legal anterior à contratação. E tem uma exceção, eu vou pegar o artigo certinho para a gente falar, da assistência social e da saúde, que foram contemplados eventual aumento para essa categoria que está na frente, que estaria na frente aí do combate à pandemia. Deixa eu só localizá-la aqui. Esses foram excepcionados dessas regras. Mas durante o período aí da pandemia. Bom, depois eu localizo aqui, pessoal. E uma coisa que depois, se não tiver outra pergunta nesse sentido, Evandro, eu gostaria de voltar à questão do reajuste anual. Pode voltar, do IPCA, né? Tem inclusive uma pergunta sobre isso. Eu vou até ler aqui, porque você já aproveita para tocar no assunto. Outra questão interessante é a permissão para a concessão do reajuste pelo IPCA, vez que a lei permite a manutenção do poder de compra e, eventualmente, o IPCA não vai atingir isso. Teve uma outra questão também envolvendo isso, se não haveria alguma infringência à regra da fixação da database, que manda fazer reajuste de tempos em tempos, e por essa lei complementar ela estaria sendo alterada, né? E eu fiquei com a sensação, eu confesso que não é minha especialidade, mas alguém mencionou aqui nos comentários que essa database estaria fixada na Constituição, é isso mesmo? A gente tem o artigo 3710 da Constituição, que estabelece a revisão anual, reajuste da revisão anual para os servidores. Só que é um inciso que sempre foi muito judicializado, o Supremo se manifestou sobre ele em repercussão geral, estabelecendo o seguinte: a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende cumulativamente de dotação na Lei Orçamentária Anual da LOA e na previsão na LDO também. Por que eu estou mencionando aqui a LOA e a LDO? Na nossa Lei Complementar 173, a gente tem a vedação de adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, observada a preservação do poder aquisitivo que se refere no inciso 4º do caput do artigo 7º, que é a questão do poder do salário mínimo, né? Poder aquisitivo do salário mínimo. Mais adiante, na lei... no parágrafo 3º do artigo 8º, a Lei Complementar 173 fala: a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual poderão conter dispositivos e autorizações que versem sobre as vedações previstas neste artigo, desde que seus efeitos somente sejam implementados após o fim do prazo fixado, sendo vedada qualquer cláusula de retroatividade. Aqui a gente tem um conteúdo normativo imenso. Por quê? Eu tenho, de um lado, o Supremo falando que a revisão geral anual ela tem que ter previsão na LOA e na LDO. De outro lado, eu tenho aqui a vedação de concessão de reajuste acima do IPCA. E também a autorização para que a LDO e a LOA possam conter dispositivos e autorizações que versem sobre as vedações, sobre concessão de aumento e tal. Então, eu tenho, por exemplo, já a Lei Orçamentária 2020 votada. Então, ela pode ter uma previsão de reajuste, a lei complementar fala isso, mas
ela também estabelece que os efeitos sejam implementados após o fim do prazo fixado. Então, o que isso me leva a entender? Que eventual reajuste previsto na LOA ou na LDO, ele só pode ser implementado após 31 de dezembro de 2020. Então, mais uma vez, um conflito normativo imenso de uma lei complementar que vai afetar as leis orçamentárias de todos os entes da federação. E aqui talvez eu possa falar em violação a pacto federativo, talvez na verdade não seja pacto federativo, mas assim, claramente um conflito normativo que precisa ser esclarecido. Porque se eu já tenho uma lei votada, aprovada, com previsão de reajuste, nos termos do que já estabeleceu o Supremo sobre o artigo 3710, como que eu não posso aplicar isso durante esse período? Como que uma lei complementar veda a aplicação disso durante esse período? Então, é outro ponto bastante rico em discussão judicial para a tese sobre os reajustes eventualmente previstos na LOA e na LDO para os servidores de cada um dos entes da federação, de cada um dos poderes, porque a lei complementar coloca que os efeitos dessa implementação só pode ocorrer depois do fim do prazo fixado. Então, eu tenho mais uma vez, uma mão forte da União em cima de orçamentos estaduais, mas já votados. Como que fica isso? Aí não vejo outra alternativa que não seja levar isso por uma discussão judicial, porque é um conflito claro normativo aqui também. Me diz uma coisa, aproveitando ainda, né? Essa é uma lei complementar. As leis complementares, elas fixam regras gerais para que os entes públicos que estão sujeitos a elas e as pessoas, os cidadãos, possam ser impactados. Ou seja, é necessário que outras normas sejam editadas pelos estados em nível de lei, ou você acha que a administração já pode começar a praticar atos baseados nisso? E nós já temos notícia de algum estado ou de algum setor da administração pública que tenha efetivamente sinalizado que vai adotar essas medidas de parar de contar prazo? Vocês sabem me dizer isso? É o próprio Tribunal de Justiça, inclusive, né? Falando aqui em homenagem ao alemão, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJ, Tribunal de Contas de São Paulo e o MP paulista editaram um ato normativo número 1 de 2020, em 3 de junho, né, ontem, considerando exatamente essas restrições colocadas pela Lei Complementar 173. Então, ele dispõe sobre as limitações com gastos de pessoal imposta pela Lei Complementar, dando outras providências. E, basicamente, ele repete o texto da lei. Eu acredito que, assim, como uma lei complementar, ela já tem a vigência para todos os entes, mas cada ente, no âmbito da sua respectiva atuação, vai editar, porque, às vezes, ele não tem uma gratificação X, mas tem uma gratificação Y que não foi incluída no rol ali do inciso 1º, do inciso 9º, do artigo 8º da lei complementar. Então, talvez ele tenha que regular. Outra questão, por exemplo, licença saúde, eu tenho a suspensão de prazo, não tenho, né? Foi uma pergunta também, uma consulta que nós tivemos, ela não está listada na lei, como é que fica? Então, talvez algumas omissões da lei complementar possam ser descritas e pormenorizadas em atos normativos por cada ente da federação, e nós já temos aqui a notícia do ato normativo do TJ São Paulo. Quer dizer, então, que já há aí ambiente jurídico, inclusive para questionamentos judiciais, porque efetivamente os poderes públicos aí estão tomando as medidas, né? A gente já teríamos legitimidade ativa dos servidores e das suas associações para questionar a validade constitucional desta norma federal e destes atos dos entes públicos que já estão sendo praticados. Vamos começar uma briga longa. Eu acho que a gente respondeu aqui praticamente todos os questionamentos, né? Está uma verdadeira assembleia aqui, viu, Alemão? Não sei se você consegue ver os comentários. Eu queria fazer uma colocação antes de... Não, eu vou devolver para vocês. Eu vou devolver para vocês encerrarem. A gente já está perto de 1 hora. A nossa live lá no Instagram ela vai ser interrompida
porque é o máximo que a gente consegue atingir. Então, quem estiver vendo no Instagram, se cair lá, por favor, migrem para a nossa fanpage no Facebook ou para o nosso canal do YouTube, Brasil Salomão e Matos Advocacia, que a live vai estar continuando lá. No geral, aqui, eu diria que a gente respondeu todas as perguntas, mas eu gostaria de passar ao Alemão para a gente já começar a fazer as considerações finais. E fica à vontade, Alemão, se tiver outros pontos para levantar também, a gente pode ir um pouquinho mais, mas do que eu tinha aqui para questões, eu trouxe para vocês. Vocês ficam à vontade para seguir aí onde vocês já sabem que tem que ir. Não, o Evandro e o doutor Cristiane, talvez, é só fazer uma colocaçãozinha rápida, porque já há, por parte do tribunal, né, como já foi dito, o ato normativo, então já tem a predisposição dele em não pagar, né? Então já há o ato dele de não pagar. É aí que talvez entra aquela minha colocação. Mas não pagar por quê? Se ainda nós não sabemos se vai ter queda na arrecadação com a chegada daquela verba. Eu só faço essa análise de dinheiro, de verba, porque eu analiso de uma forma política, viu, doutor? Eu analiso, claro. Eu analiso politicamente. Quer dizer, como é que pode o tribunal se antecipar e sair correndo, né, e já solta o ato, quer dizer, ou seja, vou cumprir a risca lá. Mas espera lá, a questão da disposição do 3710, que é aquela questão lá da necessidade do orçamento, mas nós não sabemos se vai ter queda de arrecadação aqui em São Paulo com a chegada desse dinheiro novo, né? Quer dizer, então é só por isso talvez eu tenha levantado o dinheiro no momento errado, que eu acho que nesse caso, nesse segundo momento da discussão do 3710, da questão da diretriz orçamentária. Se tem um orçamento já aprovado, se nós temos uma lei estadual que nos garante, e cumprido o 3710, que nos garante todo 1º de março a recomposição das perdas. Resta saber se vai ter dinheiro ou não, né? Mas então é bem discutível, né? Mas deixa para continuar o nosso trabalho. Agradeço assim, imensamente, né? Vamos estar nos despedindo daqueles que estão nessa plataforma, mas eu gostaria de deixar desde já a nossa solicitação, doutora Cristiane, Evandro, a todos os membros do escritório do Brasil Salomão e Matos, da necessidade realmente desse apoio que nós contamos já de imediato, né? Porque os atos já foi baixado, então já há a predisposição, nem pré, né? Já há uma disposição imediata, né? Não é nem pré, né? Ele não ameaçou, ele já fez, né? De fazer a aplicabilidade das normas. Então, nós contamos efetivamente com o escritório de vocês para esse tipo de processo, de procedimento. Depois a senhora pode falar em outra plataforma como seria, se seria de forma individual, se seria de forma coletiva, e assim por diante. Então, desde já, eu deixo aqui o recado aos nossos associados, a quem nos acompanha, dizendo que luta não irá faltar, né? Da nossa parte, luta política, e da parte do escritório de vocês e de outros departamentos que nós temos também, de outros escritórios, lutas não faltarão, né? Mas desde já fica aí, gostaria que a senhora assumisse já esse compromisso com os nossos associados, né? No sentido de que já dá o telefone e o e-mail de contato, né? E quais os documentos que precisam, para não estender lá a questão aí da progressão, né? E das vantagens pessoais, de quinquênio e sexta parte, que com certeza são milhares. Eu dei um exemplo, mas são milhares de servidores nesse São Paulo e nesse Brasil afora. Obrigado mais uma vez a todos aí, uma boa tarde. Obrigado. Cris, por favor, fique à vontade para fazer as suas considerações aí, para a gente ir partindo para o encerramento. Bom, em primeiro lugar, logo que essa lei complementar saiu, a gente já fez um informativo veiculando nas nossas mídias, depois fez um informativo um pouco mais extenso no nosso mailing, porque, de fato, sabemos que isso impacta grandiosamente na vida de todos os servidores públicos, né? A gente levantou aqui os pontos mais polêmicos, eventuais ilegalidades, inconstitucionalidades, pontos passíveis de serem discutidos. E o estudo de como cada demanda vai se efetivar
ele tem que ser feito mais detalhadamente. Então, a gente tem a possibilidade de uma ação coletiva com a legitimação da associação ou de demandas individuais, dependendo de qual violação de direito está sendo verificada na prática. E ainda que a gente tenha feito essa interpretação normativa, isso não impede que eventuais outras interpretações sejam conferidas no momento em que, por exemplo, um servidor completar o tempo para a sua progressão funcional, né? Ele completa e não vai ter aquela implementação no seu Olerite, e vai verificar, de repente, o fundamento do departamento responsável, e eles vão falar que é com base nessa lei. Então, a gente vai ter um questionamento que, com uma interpretação que nós demos, essa interpretação ela é ilegal, mas que, na prática, ela superou e a gente vai ter uma demanda X para ser ajuizada. Outros casos, a lei está bastante clara, então eles vão só enquadrar o fato na hipótese legal e a gente vai levar ao judiciário uma discussão com toda essa exegese, essa hermenêutica que nós fizemos aqui nessa live, em relação a conflito, direito adquirido, hierarquia normativa. Então, nós temos muito material para poder judicializar a violação a eventuais direitos dos servidores, e aguardamos, né, que essas demandas nos cheguem ainda mais de maneira detalhada para que a gente possa fazer o nosso trabalho sempre técnico. E aí, Alemão, eu me esquivei de algumas discussões políticas, porque o nosso trabalho ele é essencialmente jurídico e a gente está bem focado para analisar isso da melhor forma para levar na apreciação no âmbito da nossa atuação, que é o âmbito judiciário. Então, não quis aqui entrar em polêmicas políticas, que é a sua atribuição, né? Não a nossa, mas assim, estamos atentos a todos os passos e estamos estudando muito, fazendo várias reuniões para análise de quaisquer brechas e levantando outros atos normativos que estão sendo editados já, conforme o Evandro perguntou, para que a gente possa viabilizar as demandas necessárias. Então, basicamente, são as minhas considerações e obrigada aí pela participação e de todos. Legal, eu queria aqui já encerrando, em primeiro lugar, agradecer aqui as quase 300 pessoas que acompanharam esse bate-papo aqui para se informar, para tomar conhecimento, tomar pé dessa situação que preocupa o setor. Nosso muito obrigado, a grande maioria dessas pessoas, servidores, você percebe pelas perguntas que estão vindo, né, pelo nível de colocação, são servidores que estão preocupados. A gente tem um respeito enorme por todos esses servidores, nos orgulhamos muito de prestar assessoria jurídica para a Sojures, e o objetivo desse encontro era justamente trazer informações, aclarar essas informações para vocês todos, né, e contamos aí com as explicações do Alemão, que vê a questão pelos olhos das pessoas que estão sofrendo isso na pele, né? Como a Cris falou, a nossa função efetivamente é ter a frieza de aplicar o direito, mas eu vi aqui nas discussões que travamos que há muitas questões jurídicas e relevantes, inclusive, para que essas medidas sejam questionadas e levadas ao judiciário. E é importante que a lei aplique essas normas para todos, né, porque quem vai decidir também consegue vestir a camisa de quem está sofrendo isso, né? Então, pelo menos é algo que atinge todo mundo e sensibiliza o Poder Judiciário, que no fim das contas é quem vai decidir essa história toda. Então, Alemão, muitíssimo obrigado por toda a parceria aí, pela divulgação e por convidar os associados da Sojures para estarem conosco. Foi uma honra, um prazer, sempre bom te rever, ainda que à distância, né, em breve, tomara que a gente passe por isso e possa se encontrar novamente. Vai o nosso abraço aqui para todos os servidores que estiveram aqui conosco e outros que a gente acaba encontrando aí pelas redes sociais. Nesse momento é a única forma de nos encontrarmos. Queria agradecer muito a Cristiane também, que desde o primeiro instante em que saiu essa lei, já preparou um material para divulgar, para esclarecer, aceitou o convite imediatamente para que a gente pudesse fazer a live, e a gente espera, de coração, aí, ter trazido um pouco de luz para essa história. E, à medida que os fatos forem se renovando e se desencadeando, e houver necessidade de fazer novas discussões, certamente estaremos aqui de novo para tirar essas dúvidas em parceria com vocês da Sojures. Como eu disse,
a quem a gente preza muito e tem muita honra de defender os interesses. Pessoal, muito obrigado, boa tarde, até uma próxima oportunidade. Obrigada.